Mas por pernas, existem estudos que comprovam o contrário. Se o senhor quer se referir ao direito à vida, muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil morrem de fome. E nós não escutamos relatos de canibalismo. Não é normal escutarmos lá fora, no Tahiti, que uma criança estava com fome e apedrejou a mãe dela para pegar a carne dela e se alimentar. Isso não é verdade. Se queremos estudar o caso mais a fundo, vamos estudar com fatos, vamos estudar com provas, tudo aquilo que aconteceu realmente. Vocês têm certeza que o Wetmore foi ele mesmo que passou a mensagem? Vejamos, os réus estão aqui querendo ser libertos, eles não querem sentir a pena. Garanto que na cabeça deles agora, a consciência dele está acusando muito mais do que qualquer jurado aqui. Eles comeram a carne de um amigo. E pelo que nós podemos ver na história, o Wetmore não se tem, perdão, senhores jurados, não se tem certeza que foi o Wetmore que propôs o sorteio. A certeza que nós temos é que ele cedeu, ele foi para trás por medo. Só que será que porque ele se demonstrou mais fraco, os amigos dele aproveitaram da oportunidade? Vejamos. Para aqueles que não conhecem a história, haviam 5 exploradores na caverna pertencentes a um clube de espeleólogos. Foram, perdão gente, eu tenho a língua presa, mal de gordo. Foram explorar uma caverna. Bom, até aí tudo estava indo bem. Quando aconteceu um desmoronamento, isso fez com que os exploradores ficassem lá presos por 20 dias. No 20º dia, houve outro desmoronamento, o que fez com que o resgate atrasasse por mais 11 dias. Nesse meio tempo, com medo de perder as vidas, os exploradores fizeram um acordo entre si. Matariam um deles e comeriam a sua carne. Assim sacrificariam uma vida para salvar outras 4. O sacrificado, porém, recuou, antes mesmo dos exploradores sortearem o que seria morto. Será que essa morte realmente foi necessária? Não se tem direito de escolher se uma pessoa vai viver ou não. Isso é homicídio. Se você matou, você tem que ser... Já falei. Você tem que ser punido. Obrigado. Você tem que ser punido. Artigo 121. Então, senhores jurados, para encerrar, porque eu sei que meu tempo é curto, eu notei várias falhas no discurso. O nosso querido amigo Dr. Oswaldo trouxe a Bíblia para a história. Só quero lembrar que Jesus passou 40 dias em um deserto, a seco. Não leio na Bíblia que Jesus chegou a pedir para Deus: me mande um dos meus apóstolos para comer a carne dele. Não, isso não aconteceu, gente. Pelos estudos que nós conseguimos, comprova que a caverna é feita de uma rocha úmida. Ou seja, tinha água lá dentro. Um ser humano consegue viver muito mais do que 20 dias com água. Consegue. Sem água é 3 dias, mas tinha água. Então, eles mataram e devem ser punidos severamente com a nossa justiça. É só isso que eu tenho para declarar. Obrigado. Gratidão. Boa noite, valendo, excelentíssimos juízes, colegas promotores, advogados das defesas, senhores jurados e demais presentes. Eu gostaria que todos observassem os limites em que a lei impera nessa situação, ou seja, em que a lei obriga. Ora, há generalidades na lei, realmente a lei tem que ser cumprida por todos, mas temos que observar a situação em que esses senhores se encontravam naquela caverna, ou seja, com escassas provisões e em estado psicológico totalmente abalados. Temos que observar também que o próprio direito nos diz que ninguém é obrigado a impossível. Temos que nos ater também em relação à história do direito e aos princípios gerais do direito, quanto àquilo, quanto à indagação, quanto à atitude dessas pessoas. Que as pessoas estavam totalmente isoladas, estavam em um local a erro,
estavam em um local remoto, com diversas paredes de pedra ao seu redor. Ou seja, temos que observar, nos ater aos fatos, uma vez que os fatos mudam a teoria. Essas pessoas estavam presas naquele local. Se observarmos bem os autos na página 20, refere-se que após o resgate, eles foram tratados por desnutrição e por choque, que é um estado em que o corpo se encontra devido à falta de água, devido à falta de nutrientes no organismo, levando essa pessoa a um estado de choque e quase mesmo à morte. Mas em momento nenhum nos autos relatam que essas pessoas foram tratadas psicologicamente, que seria de fundamental importância. Mas também nos autos, na página 19, refere que foram tomados depoimentos mesmo assim dessas pessoas. Ora, eu quero lhe dizer que os depoimentos não têm ônus de prova, visto que foi tomado de forma ilícita, tem vício no meio, porque não há registros relatando que houve realmente um tratamento psicológico após esse trauma. Não há registros indicando que houve esse tratamento. Ou seja, quem garante que o trauma dessas pessoas passaram? Gente, eles passaram aproximadamente 30 dias dentro dessa caverna. No 20º dia que eles conseguiram o primeiro contato com o ministério, eles estavam isolados daquilo que eles conheciam, dos princípios que eles tinham de lei, de legalidade, ou de qualquer outra coisa. Eles voltaram ao estado primitivo. Eu quero que vocês se atenham aos fatos de que o direito natural ele precede o direito positivo, e que foi uma situação em que eles se encontraram, onde o direito natural é um direito universal, é um direito imutável, independente do direito positivo, porque o direito positivo ele se adequa ao tempo, ele se adequa ao espaço. O direito positivo ele é simplesmente útil. O direito natural ele é razão, ele é justiça. Sem falar que o direito natural ele norteia o direito positivo. Então não podemos deixar de comparar a situação em que essas pessoas se encontravam naquele local, visto que por mais que a rocha calcária seja rochas úmidas, ou seja, que tenha umidade, não significa necessariamente a água corrente, fluente ali, para que as pessoas venham beber. Nós temos provas no Tratado Médico de Fisiologia, que são os livros de medicina, que regem a medicina, que dizem que as pessoas não conseguem sobreviver a um determinado tempo sem água e sem alimentos, porque são indispensáveis à nutrição. Temos também relatos médicos a respeito do caso que foi passado, onde 2 médicos carimbaram, tem um grifo nosso aqui, onde eles dizem que é impossível uma pessoa sobreviver tanto tempo sem problemas psicológicos, sem problemas neurológicos, sem problemas de organismo, ou problemas funcionais do corpo, ou níveis baixos de açúcar, seja por níveis baixos de oxigênio. Temos que nos ater ao fato, senhores. Houve uma morte, sim. Agora, se houve crime, não podemos falar, porque nos autos também não consta como essa pessoa foi morta. Fala simplesmente que que ao 23º dia constataram que ele foi morto naquele local, que ele foi encontrado morto. Agora, olha os precedentes. Poderia ter acontecido, assim como aconteceu consecutivos deslizamentos, poderia cair uma pedra na cabeça dele. Ele já poderia estar ferido por causa das circunstâncias. Ele poderia ter um estado de saúde já avançado, um problema de saúde que ninguém conhecia. Como indagar, como acusar essas pessoas, visto que os depoimentos foram tomados de forma ilícita, sendo que eles não passaram pelo tratamento pós-trauma? Senhores, eu peço a atenção de vocês, peço que sejam coerentes naquilo que vocês vêm fazer em relação a essas pessoas, porque são pessoas de bem, e eles já passaram aquilo que tinha que passar dentro daquela caverna. Réplica 2. Valendo. Boa noite a todos, aos colegas aqui. Eu quero demorar nessa complementação. Quero falar com o senhor jurado. Na verdade, eu estava aqui em stand-by, eu ia falar, mas estou vendo que está virando uma bagunça. Não sei nem se na verdade eles mataram esse homem ou ele morreu sozinho. Porque já estão fazendo ilações, querendo levar, confundir a mente, algumas coisas não aconteceram, mas o fato é que houve um assassinato. O colega quis dizer sobre o direito natural. O direito natural, ele a primazia dele é justamente pela vida, não por tirar a vida. Né? Ou então, se vale o que aqui? Faz valer o que? Eu sei que vocês todos aqui, pude observar que vocês
são casados, ou seja, têm uma família. A letra do papel, eu fiz algumas anotações, eu acho que não vou conseguir ler, mas a letra, ela escrita aqui, ficou uma coisa muito vazia, enquanto a gente está se tratando de vida. Parece que a gente está falando de uma coisa assim, muito irrelevante, da vida que se perdeu, e é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando aqui de um pai, de um filho, de um irmão, de um sobrinho, e mesmo que ele não fosse nada disso, eu sei que ele tinha potencial para ser. E é isso que eu quero que vocês imaginem. Se fosse um ente querido de vocês, se os senhores realmente vão acreditar que esses homens não tinham nenhuma culpa, que eles não eram culpados, porque se eles não foram culpados, se o júri entender que esse homem não é culpado, vocês também estão entendendo o seguinte: olha, se um ente querido meu estivesse no estado, eu teria coragem de deixar um ente querido meu, um familiar meu, uma caverna ou qualquer outro lugar que seja com esses homens, né? Porque para falar que está em estado de necessidade, para falar que está em estado natural, daqui a pouco vão dizer também que tinha legítima defesa. Então, é bem complicado querer acreditar nessas coisas. É mais fácil, tá? Quando se fala de direito natural, que é uma teoria, ela vem justamente para defender a vida, para tentar nos defender. E o Ministério Público, a gente não quer trazer aqui de forma falaciosa ou ficar tentando suposições do que aconteceu. Nós estamos falando dos senhores fatos que realmente aconteceu. O que aconteceu? Houve um homicídio. Houve um homicídio. Como? Cruel e covarde, sem direito de defesa. Foi isso que aconteceu. Agora, se tinha água, não tinha comida e tal, o que nós estamos apresentando para os senhores é justamente essa parte da morte, da crueldade, entendeu? De privar a vida. E o colega quis dizer que eles deram, o Roger, ele se ofereceu. Gente, não é difícil de acreditar nisso, né? Porque só Jesus se ofereceu para morrer para a gente. Quem é aqui que se ofereceu? Qual dos jurados ia se oferecer? Ó, eu vou morrer, eu vou primeiro porque minha carne está melhorzinha, vou deixar vocês me comer aqui, fica por isso mesmo. Isso não é verdade. Isso aí a gente não faria. A gente entra naquele estado de querer o quê? Se proteger. Entendeu? E eu fico... Hoje nós estamos aqui para fazer justiça, com certeza. Não a justiça a qualquer preço. Acho que a justiça é um preço justo. Então, eu queria que os senhores pensassem no que aconteceu, em como aconteceu, nos fatos que estão apresentados para os senhores, e que olhassem para essa história, para esse homicídio, para esse crime bárbaro, e dessem uma resposta para a sociedade. Porque eu sei que hoje não está em questão aqui quem ganha e quem perde. Na verdade, não é que a defesa vai ganhar ou que a promotoria vai ganhar. Nós, com certeza, não queremos debater isso aqui. Mas nós queremos mostrar que, para todo fato que acontece, há uma justiça. O colega até citou o rei Davi, mas quando o rei Davi pecou, Deus trata assim, vida com vida. Nós não vamos voltar àquele tempo de olho por olho, dente por dente. Mas nós vamos fazer aqui a um preço justo e julgar os fatos que aconteceu. Não vai mudar. Se culpado ou não, não vai trazer a vida dele de volta. Mas eu sei que os senhores podem dar uma resposta aos corações daqueles que estão aflitos, das famílias que realmente estão sentindo o peso, porque alguns trazem só letras aqui, e vai ficar por isso. Não feriu nada neles. Mas vocês podem consolar de alguma forma isso aí. E também pode mostrar para a sociedade que toda atitude dessa, toda ação dessa, é rejeitada e sempre será rejeitada diante da sociedade. Réplica 2. Valendo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar aqui a total confusão da tese apresentada pela acusação. Inicialmente, nós verificamos que eles alegam que trata-se de um crime hediondo. Inicialmente, não é um crime hediondo. Nossa legislação é clara contra os crimes que são hediondos. Nós verificamos aqui, senhores jurados, uma acusação prévia desses 4 elementos que estão aqui hoje. Essas 4 vítimas desse evento tão crítico. Verificamos, senhores jurados,
que a acusação já os condenou, a promotoria já os condenou. Aqui não se trata de homens, de pessoas sem ter o que fazer, de pessoas desatarefadas. É claro que o direito brasileiro, eles praticaram uma ação totalmente resguardada pela lei. Se eles querem tipificar como crime, a própria lei desqualifica o crime. É claro, na nossa Constituição, é claro no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 23, que fala sobre a excludente de ilicitude, que resguardam a ação adotada por esses elementos. Nós vimos também aqui falar de família. Senhores jurados, se Roger não tivesse se sacrificado para salvar esses 4 homens, hoje estariam aqui não só uma família desconsolada por ter perdido o seu ente querido. Estariam 5 famílias, inclusive a família de Roger Whitmore. Porque, é claro, provado por documentos médicos, não é possível um ser humano sobreviver. Ressalta-se também, senhores, que a exploração de cavernas é uma atividade muito desgastante fisicamente. Em condições normais, um ser humano não conseguiria sobreviver todo esse tempo sem se alimentar. Ainda mais ele nas condições que eles estavam. Senhores jurados, vimos também a acusação aqui abordar, e se iniciaram a tese deles abordando, não sabemos realmente o que aconteceu. O direito brasileiro não se baseia em talvez. Nós temos até um dito, in dubio pro réu. Em dubio pro réu. Como nós poderemos então? Não houve crime. Não houve crime. Se houve crime nessa atitude, há crime quando um policial vai salvar a vida de alguém e mata outra pessoa. A excludente de ilicitude se baseia, se coloca na mesma posição para resguardar a ação. Vi também falarem que Roger, que eles não sabem, está aqui nos autos. Quero ler um trecho dos autos aqui, onde Roger, ao se comunicar, Roger Whitmore se comunicar por intermédio do rádio transistorizado. Rádio transistorizado é aquele que se fala por intermédio de voz e som. Roger, como representante daqueles exploradores, ele entrou em contato com a equipe médica. Ele questionou aos médicos se seria lícito que eles matassem alguém e comessem para sobreviver. O médico respondeu que sim. Quero ler esse trecho aqui, onde Roger Whitmore chega até os outros exploradores após falar o rádio e comunica com o restante dos exploradores. Roger chega até os exploradores e os fala. Inicialmente, Roger, ao se dirigir aos exploradores e ao falar sobre a proposta que lhes fora feita, inicialmente os 4 senhores aqui recusaram, inicialmente relutaram em adotar tal procedimento desesperado. Mas após as comunicações relatadas acima, que os médicos informaram, que os juízes informaram, que as autoridades governamentais informaram, que não havia probabilidade de sobrevivência, eles concordaram. Então, senhores, está aqui comprovado, está baseado, não há o que se achar, não há o que se pensar, está escrito nos autos, está escrito no depoimento tomado. Vimos também a nossa defesa abordar que a atitude foi uma atitude brutal, seria uma atitude brutal, desumana, se eles começassem a se degladiar e começassem a, eu sou mais forte, eu vou te matar e vou te comer. Não, buscaram uma forma racional de diminuir uma atitude tão grave. Buscaram uma forma de amenizar. Então, eu peço a absolvição desses senhores, homens trabalhadores, respeitáveis pela sociedade, os quais a sociedade respeitava tanto que se juntaram meios. Peço a absolvição. Réplica 3. Valendo. Boa noite, excelentíssimo do juiz, senhores jurados. Eu venho ressaltar aqui um porém. As únicas alegações que nós temos nos autos foi a única coisa que os 4 réus falaram. Como podemos confirmar com certeza que foi realmente esses fatos que aconteceram dentro daquela caverna? Senhores, apenas a alegação deles
não vai ser válido aqui hoje. Porque está comprovado que houve sim um crime de homicídio. Sim, senhores, doloso. Um crime de homicídio doloso contra a vida de um ser humano. Quem aqui teria a coragem de tirar a vida de outra pessoa? Se em pró de uma necessidade, senhores, imprevisível, que não seria capaz sequer de haver outra oportunidade de salvar a vida de outra pessoa. Mas não, senhores. Aqui eles querem alegar que lá eles estavam usando um estado de necessidade que eles realmente precisavam matar Roger para poder se alimentar e sobreviver. Mas, senhores, já foi dito, eles são cientistas estudados, entendeu? Espeleólogos, exploradores de caverna. Aonde que eu vou sair de minha casa, entrar dentro de uma caverna, sem saber se caso acontecesse qualquer tragédia que eu não esperasse, que dentro daquela caverna eu não poderia subsistir por mais tempo? Senhores, está comprovado que eles sim aqui cometeram um crime de homicídio doloso qualificado, senhores. Tipificado segundo o artigo 12, parágrafo 2º do inciso 4 do Código Penal, senhores. Não tem aqui a possibilidade de eles chegarem aqui e alegarem para nós aqui, diante de nossos senhores jurados, que os réus aqui presentes são inocentes. Senhores, é notório que é excludente a licitude do estado de necessidade nesse caso. Senhores, aqui eles não privaram, não foi somente uma vida. Eles privaram também de mais 10 pessoas que estavam lutando amargamente para tentar salvar os 5. Senhores, a vida dos 4 não justifica a morte de um. Senhores, jamais, eu sabendo que eu tenho uma família lá fora, e usar de ato tão ilícito para salvar a vida dos meus amigos. Eu estava pensando em mim, como os 4 também estavam pensando neles. Entendeu, senhores? Senhores, vamos entender uma coisa aqui. A vida é um bem maior para todos. Afirme dizer que seria possível eles sobreviverem até o período do resgate. Sendo que já foi comprovado que dentro de caverna existe água. Sim. O que custa cavar um pouco a terra? Eles encontrariam água. Existem larvas, insetos, ricas de nutrientes. Entenderam, senhores? A vida é um bem disponível. Matar alguém, ainda que seja para a própria sobrevivência, é crime de homicídio, previsto no nosso Código Penal brasileiro. Senhores, nenhuma vida é mais valiosa do que a outra. Então, senhores, eu peço que hoje aqui seja feita justiça. Justiça. Os réus aqui presentes, sim, cometeram um crime contra a vida. E os senhores estão aqui para julgar da melhor forma possível, que eu sei que os senhores irão fazer, que é a condenação dos réus aqui presentes. Senhores jurados, muito obrigado. Época 3. Valina. Boa noite. Para dar de início, eu vou usar o lema do nosso colega usaram, da espeleologia, um lema interessante, por sinal, onde se fala que nada se tira de uma caverna, a não ser fotografias, nada se deixa, a não ser pegadas, e nada se mata, a não ser o tempo. Baseando-se nisso, os princípios dessa facultado a esses senhores, eles não foram lá para cometer crime. Essa profissão é uma profissão pacata. Essas pessoas são uns bons, decentes, trabalhadoras. A prova disso, senhores, é a
90% pesquisados, afirmaram que concordam, aceitam que seja feita a absorção dos réus. Daí já se baixa. E outra coisa, a lei, a nossa lei, ela tem os princípios que regem. A lei, ela faz parte de uma sociedade. A lei tem que ser acatada os princípios. Princípio do... Por exemplo, vamos citar o Código Penal no artigo 13, quando fala que o Estado tem a obrigação de cuidar, de zelar, de proteger o cidadão. E quando o Estado não o faz, concede o direito do cidadão fazer. Foi o que aconteceu no caso. Eu quero levantar além aqui do mais simples, a responsabilização do Estado. O Estado é responsável. Uma vez que eles sabiam, eles poderiam e deveriam ter intercedido. E não o fizeram. Se eles tivessem intercedido, se eles tivessem orientado que eles vão esperar mais, o que não ocorreu. Senhores, quando eles sabiam do perigo que aproximava. Eles sabiam que eles corriam risco de vida. Quando eles ligaram, quando eles conseguiram contato com as autoridades externas, eles sabiam desse risco que eles corriam. Então, o que eles fizeram? Eles consultaram e o Estado tinha a obrigação jurídica de agir e não o fizeram. Se eles tivessem acenado positivamente, negativamente a respeito, dificilmente eles agiriam de tal forma. Se eles tivessem falado a penalidade da lei, o que a lei multava eles, dificilmente eles iam agir de tal forma. Mas não falaram, se calaram. Eles devem ser responsabilizados tanto com a omissão, como por todo o resultado decorrente dessa omissão. Causa eles são autoridades ali, são responsáveis. Foi falar com o nosso colega a respeito das famílias que choram, a família do senhor Roger, que sofre, que chora. Mas estão se esquecendo de mais 10 famílias que choram, que sofrem. A que título é justo que se perca 10 vidas para se salvar essas vidas que estavam presas e não é justo que seja perdido uma vida para salvar 4? A que título, senhores? Eu digo para os senhores jurados, não comete um erro, não para livrar um erro maior ainda. Se fizer isso e condenar esses senhores, vai ser um erro, não vai justificar. Para que condenar essas pessoas? Se podemos entender que eles já foram exemplarmente punidos por toda aquela situação que eles viveram, que causaram, que as circunstâncias fizeram com que eles cometeram esse desatino, que eles não queriam. Eles não tinham como evitar, eles não preveram. Foi falado aqui que foi um crime premeditado. Senhor, se assim fosse, então esses homens devem ser, a lei não deve ser imputados a eles, porque eles planejaram desde casa. Eles são loucos? Planejaram desde casa, nós vamos ficar presos na caverna, chega lá, vamos comer outro. Não foi. Foi uma fatalidade. O que ocorreu aqui foi uma fatalidade. Para concluir, senhores, eu peço a absolvição desses homens, para que se possa dizer, aqui foi feita justiça. Alegações finais. Alegações finais? 10 minutos. Não, mas ainda tinha mais. 3, acusação. Será que era simples? Valendo. Boa noite, excelência, senhor juiz. Boa noite, senhores jurados. Foi decidido aqui muito sobre estado natural, estado de necessidade. Quero lembrar a minha colega que acabou de falar que o Estado fez de tudo para tirá-los lá de dentro. Deu toda a estrutura que ele tinha para tirá-los lá de dentro. Então, o Estado não se omitiu de forma alguma. Quero pedir a Vossa Excelência autorização, porque eu fui junto aos oficiais da Civil e pedi autorização para que eu trouxesse a esse tribunal nesta noite algo relevante ao que aconteceu lá. Eu pedi que me trouxesse uma prova. Posso, Excelentíssimo? Senhores, isto que eu estou trazendo foi que foi tirado de dentro da caverna.
creio eu, senhores, que isto foi, Não posso usar. senhores, eu creio que isto foi um ato de crueldade. Foi muito requinte de crueldade o que aconteceu naquele lugar. Eu creio firmemente, senhores, que aquele homem, Roger Weltmore, ele foi penalizado por tudo que aconteceu. A situação em que ele estava naquele determinado momento trouxe tamanha discórdia naquele lugar, que hoje nós encontramos ele nesse estado. Quero lembrá-los de tamanha crueldade que foi aquele lugar. Vocês vejam, senhores jurados, o que aconteceu apenas com aquela blusa. E imagina agora, senhores jurados, como estava o corpo daquele homem ao eles, antes de comerem, como estava dilacerado o corpo daquele homem. Quero lembrá-los também que eu convidei, estar aqui junto conosco, a senhora Weltmore, está aqui triste, envergonhada, senhores juízes, porque ela está aqui, não é porque ela quer não, é porque ela quer ver a lei se cumprir. Ela quer trazer isso aqui, senhores. Isso aqui representa a lei. Isto representa a lei. E ela quer vê-la, a lei cumprir. Outrora, senhores, o que mandava era quem tinha dinheiro, quem tinha posses. Mas hoje nós mandamos aqui, ó, é o que está na lei. A lei disse, meus irmãos, a lei está falando, senhores, a lei está falando, senhor Júlio, tem que ser cumprida. E contra provas que eu trouxe a blusa, não há argumentos. Não há argumentos. Eu os considero os culpados. Sim, senhor jurados, eu os considero culpados pelo que eles fizeram. Sim, pelos que eles fizeram. Ela vai voltar para sua casa. Porém, se os réus forem absolvidos, eu vos pergunto, o que ela vai dizer aos seus filhos quando chegarem em casa? Quando perguntarem, mãe, cadê o meu pai? O que vocês acham que ela vai dizer? Meus filhos, eu vou tristemente dizer que ele foi atrocidado por esses homens. Não, senhor juiz, infelizmente ela vai ter que ocultar para si, porque os filhos são pequenos e eles vão ter que ter maturidade para entender isto. Porém, eles são crianças ainda, não pode dar isso. Ela vai guardar no seu coração com muita tristeza e com muita mágoa. Mas de uma coisa eu vou deixar aqui nesta noite, para que vocês se atentem, senhores jurados, que ela está aqui, porque ela crê firmemente que a lei não falha. Porém, se a sentença não for como nós assim esperamos, quero lembrar, senhores jurados, que lá no futuro, ou no futuro bem próximo, haverá centenas e centenas de casos que acontecerá de igual modo. E a pergunta é, como é que vai ser julgado estas causas? Assim eu deixo a minha indignação e estas palavras perante aos jurados e a Vossa Excelência. Boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, Excelência, eu gostaria de pedir a descaracterização dessa prova que o colega apresentou, pois não consta nos autos. Eu vou falar de uma coisa que foi o fato mais primordial dentro daquela caverna, senhores jurados. Foi o contrato que ali se sucedeu. Contrato firmado entre eles. Nós sabemos que quem liderava, já foi contado praticamente todo o livro pelos nossos colegas, sabemos que quem liderava aquela expedição era Roger. E baseando-me na história do direito, que traz como princípio fundamental do direito a noção de contrato. Nós sabemos que o direito, ele tem como fundamento a noção de contrato.
trazido agora para a nossa realidade de contrato, a nossa Constituição Federal, que nada mais é do que um contrato codificado. Portanto, eu vos digo, senhores, que o contrato feito dentro daquela caverna foi lícito, foi direcionado por Roger. E eu vou falar o seguinte: os requisitos necessários para que se haja um contrato primeiramente a necessidade do contrato. A necessidade encontrava-se naquele momento ali, naquela situação degradante, estado de necessidade que eles se encontravam. Segundo, as partes interessadas, obviamente, os 5 que ali estavam, no mínimo 2 testemunhas, senhores. 2 testemunhas, nós tínhamos 5, pois cada um dos 5 serviria de testemunha um para o outro, obviamente. A aceitação de todos ali naquele contrato, todos aceitaram. Roger presidiu o contrato e naquele momento, apesar de teve uma discussão, primeiramente, eles se obtiveram e tudo mais, mas terminaram aceitando aquele contrato e firmando ali. Roger, como líder, teve a ideia, se comunicou, foi Roger que se comunicou, perguntou, como os colegas já falaram, teve a ideia, sugeriu, inclusive levou os dados, senhores jurados, que foram usados para lançar a sorte, escolher quem deles seria sacrificado para salvar a vida dos demais. Senhores jurados, eu quero dizer para vocês que quando cada um dos cinco, senhores jurados, dentro daquela caverna, lançava o dado, ele lançava ali também a sorte de que qualquer um que lançasse o dado e perdesse seria morto, para salvar a vida dos demais, não exclusivamente Roger. Nós não podemos apontar esse fato como se Roger tudo estava direcionado a matar Roger. Nada disso, senhores. Vamos ser conscientes, vamos estudar os autos para ver o que consta. Eles saíram de suas casas como nós todos saímos hoje para cá e não sabemos se vamos voltar, chegar na nossa casa sãos e salvos. Queira Deus que sim. Senhores jurados, eu quero dizer para vocês que, de acordo com os princípios jurídicos da nossa ordem brasileira, não cabe outro veredito a não ser a absolvição desses nobres senhores que estão sentados hoje aqui nesse banco de réu. Quero dizer a vocês que não existe nesse país pena capaz de sobrepor a que eles já estão pagando. Pois eles levarão essa pena para o resto de suas vidas. Senhores jurados, nosso colega, em resposta, porque infelizmente eu vi muitos erros na acusação com relação aos fatos, dos quais nós temos inteiro conhecimento. Quando ele disse que o sacrificado desistiu, o sacrificado não desistiu, porque antes Roger desistiu sim de lançar os dados, antes do sacrifício, senhores, antes de ser morto, desistiu de lançar os dados. Porém, prestam bem atenção, porém, não se obteve ao seu colega lançar por ele, confirmando assim a sua continuidade naquele contrato. E quando os seus colegas perguntaram para ele se ele tinha alguma objeção a respeito daquele lanço em seu favor, ele simplesmente declarou que não, confirmando mais uma vez, senhores, o consentimento e a participação dele naquele contrato lícito. Então, senhores jurados, só para qualificar o nosso contrato
fizeram naquela situação em que estavam separados por zilhões de toneladas de rocha da nossa ordem jurídica, o qual os põe em situação de justnaturalismo, nós já sabemos. Não posso deixar que hoje nós saiamos daqui com nossas consciências pesadas. Ao contrário, estou agradecida por esse espaço que me deram para que eu pudesse dar maior clareza a respeito da situação que houve, para que os senhores jurados possam sair daqui com a certeza da justiça. Peço aos senhores jurados, em nome da preservação dos princípios jurídicos do nosso país, que absorvam esses senhores, lhes dando a oportunidade de voltar ao seio de seus familiares, honrando assim até inclusive a memória de Roger, senhora Roger, lembrando a memória e honrando o contrato que o seu filho teve como um herói dentro daquela caverna. Seu esposo, perdão, seu esposo, que ele tivesse, que ele tornou-se um herói. E eu até digo mais, que o Estado, em vez de estar aqui julgando esses pobres e miseráveis senhores, que estivesse pensando numa forma de amparar essa família, que sai com certeza mais barato para os cofres públicos do que se fosse, são apenas 11 famílias, né? Se fossem 16. Senhores, com certeza nós conseguimos esclarecer e dar a legalidade do fato diante daquele acordo em que Roger presidiu. A sorte, infelizmente, desculpa aos senhores réus aqui presentes, infelizmente a sorte foi adversa a Roger. Assim como poderia ser adversa a qualquer um desses quatro que estão aqui. É justo o Estado que se omitiu a dar aquela informação necessária para que não houvesse acontecido o fato, hoje o mesmo Estado está julgando os senhores porque eles se omitiram no passado? Então, senhores, quero sair daqui na certeza de que os senhores estão esclarecidos a respeito dos fatos e que possam fazer assim cumprir a nossa ordem jurídica do país, dando-lhes a absolvição. Boa noite. Só queríamos complementar o tempo que ainda nos falta. Acabou 10 minutos? Acabou. Falta 20 segundos. Pessoal, vamos se reunir aqui para dar sentença do caso.